Ela já está solicitando para entrar. Como, como as outras mães não entraram ainda, eu vou colocá-la na sala e a gente já vai dar início, né, à nossa conversa, porque os horários para bater, para coincidir, né? Ela deve estar saindo do consultório agora. Então, eu acho um assunto extremamente importante sobre alimentação e suplementação, visto, né, as últimas pesquisas que a gente tem sobre epigenética, né? O quanto os genes são influenciados pelo meio que a gente vive, né? E o quanto isso é importante para as pessoas que têm uma condição metabólica, como no caso da T21. E o quanto essa alimentação ela ajuda em vários desses genes, né? Que sabe que a gente vai poder ter uma melhora em todo o desenvolvimento da criança, nos ganhos em relação à cognição, em relação a alguns déficits, né, metabólicos de algumas enzimas que vocês já devem estar a par. Vamos ouvir um pouquinho a Renata, porque além da experiência que ela tem como médica, no pediatra e nutróloga, ela também é mãe. A filha dela já é uma adolescente, a Laura, e tem a T21 também. Eu vou colocar ela na nossa sala, tá bom? Sim. Vamos recebê-la aqui. Olá, Renata, boa noite. Você me ouve? A gente não está te ouvindo. Tava muda. Boa noite, Pati, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Tudo Boa bem, noite. pessoal? Boa noite, Renata. Tudo Boa bem? noite, um prazer estar aqui com vocês hoje. A Patrícia sabe que eu corri para estar aqui, que eu ando bem apertada nos meus horários, mas eu fiz questão de vir conversar com vocês um pouquinho sobre o que importa, tirar algumas dúvidas aí, né, Pati? Ela falou: pode entrar, você conversa, tal, então tô aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Renata, eu estava fazendo uma pequena apresentação de você antes, claro, eu vou deixar você se apresentar, mas só sinalizando para as mamães sobre a importância desse tema, né? Sobre o que a gente tem aí nas últimas pesquisas mais recentes, sobre a epigenética, o quanto a gente pode ter ganhos com relação à alimentação, ao estilo de vida, né? A qualidade de vida para as pessoas com T21. E assim, a gente vai iniciar, as outras mães não entraram ainda, mas como está sendo gravado aqui esse nosso encontro, e eu compartilho com elas, né, só no meu grupo ali, Uhum. e aí a gente já vai iniciar a nossa conversa, né, por conta dessa correria toda de todos nós, tem os horários, e aí a gente Sim. já, E todo tá? mundo é Eu fiz, bebê aqui? Temos bebês? Os filhos são Temos, maiores? temos a Cecília. Cecília participa da mentoria, Renata. Tô vendo, tá aprendendo, né? Ela é ativa. Então é assim, gente, me apresentando brevemente, né? Eu sou médica pediatra, já formada há 25 anos em consultório, sempre exerci a pediatria geral, me especializei em nutrologia pediátrica, por isso que falo de alimentação também, né? Passei muitos anos trabalhando só com a nutrologia, e aí resolvi fazer a especialização na T21, porque eu tenho uma filha, hoje de 18 anos, vai fazer 19 agora em dezembro, que é T21, de uma fase que a gente não tinha rede social, a gente não tinha WhatsApp, era muito difícil a gente encontrar outra mãe que estivesse naquela mesma situação. Então eu percebi que as mães me buscavam muito desde aquela época. Eu tenho pacientes grandes já também, desde aquela época, atrás de informações, porque às vezes assim, a informação técnica de um médico é uma coisa, agora a informação técnica associada a uma experiência de vida muda um pouco o olhar, né? E eu sempre fui muito procurada por essa questão. Então eu resolvi fazer e fiz a especialização da T21 no CPEC em São Paulo com o Dr. Zan. É uma equipe que eu ainda participo, ainda divido alguns trabalhos com ele, a gente discute algumas coisas. Eu sou como uma extensão dessa equipe em outra região de São Paulo, né? E aí, com a pandemia, fui parar na internet, comecei a ficar sendo mais conhecida pelo Instagram, conheci a Patrícia lá, né, Patrícia?
E hoje o meu dia a dia é assim, meu consultório eu passei de uma pediatra que atendia 100%, quase 100% não existe, vai 98% bebês. Eu gostava muito de atender os bebês, principalmente mães de primeira viagem, para um consultório de T21. Hoje, 80% do meu consultório são crianças menor, bebês, crianças maiores, adolescentes com T21. Talvez porque eu faço essa alça da nutriologia junto também, né? Que é tão importante, é um tema muito debatido nos grupos de mães, com visões muitas vezes diferentes e que deixam vocês confusas, né? Do que pode, do que não pode, se não pode, se aquela miscelânea que eu costumo receber no consultório. Então, é mais ou menos isso a apresentação. Ô, Patrícia, posso fazer uma fala livre que a gente vai batendo papo e tirando umas dúvidas de uma maneira um pouco mais prática, né? Eu não trouxe o material para vocês, porque a ideia não é dar aula. A ideia é fazer uma troca, vocês aproveitarem esse tempo que eu estou aqui com vocês. Então, vamos Exato. pensar assim. Vamos pensar. Antes de você Oi? começar, Isso, eu quero te explicar antes de você começar que assim, a gente tem mães que têm filhos bebês e a grande maioria, os filhos já são grandes. pré-adolescentes. Muito bem. Mas Então, para serve para todo mundo, porque eu falo assim, a gente pega muito essa coisa do início da vida para falar de estilo de vida, criação de hábitos, mas no fundo, nunca é tarde, né? A gente pode começar a aplicar os aprendizados a partir do momento que a gente tem contato. Então, maravilha, tá? Então, o que que acontece? Hoje, para quem é mãe de bebê, a ciência já reconhece profundamente a questão de um termo chamado Não, não tá aqui, epigenética. não. O que que é a epigenética? A epigenética é quando tudo que os meus pais fizeram, meus avós, os meus pais, por exemplo, o que que eles comeram, se eles eram sedentários ou não, se fumava, se bebia, todos os hábitos de vida pudessem deixar uma marca genética dos futuros membros daquela família. Então, hoje a gente cuida dos adultos, imaginando que eles possam ser pais e passar uma carga incorporada genética dos seus hábitos. E aí eu vou poder desenvolver doenças, vou poder desenvolver inclusive doenças que eu, de repente, não tinha uma carga genética, como, por exemplo, diabetes. Eu não era para ter a carga genética do diabetes no DNA, só que o hábito de vida dos meus familiares me fez incorporar isso, algum código que vai replicar isso. E hoje a gente está vendo crianças que não têm um familiar diabético ficando diabéticas, porque muitas vezes nas avós, no pai e na mãe, aquilo não apareceu, mas ali no neto, no filho, aparece. Então, olha como é importante essa coisa do olhar a longo prazo. Então, é óbvio que para quem tem bebê, a gente sempre vai falar que o aleitamento materno é o nosso alvo, com todas as suas dificuldades na T21 por conta da hipotonia. A gente vai falar que realizar uma introdução alimentar adequada e bem orientada e focada na T21 é importante, porque esta é a base de como essas crianças vão crescer e continuar se alimentando. Estamos aqui falando de um geral, criação de hábito alimentar, tá? Que é para todo mundo, né? Para todo mundo é assim. Em específico, na T21, a gente tem alguns metabolismos que chamam a atenção. E que quando a gente descobriu, a ciência descobriu, e os médicos tomaram posse disso, a gente simplesmente, através de orientações de estilo de vida, que é alimentação, atividade física, qualidade de sono, a gente conseguiu mudar a longevidade, a sobrevida desses pacientes. Então, se você for pensar que há 25 anos atrás, não é tanto assim, né? Eu estava me formando. As pessoas com T21 viviam cerca de 30 anos, com 30, 25, 30 anos, com 20 anos, eles já eram considerados idosos pelo seu metabolismo, como o metabolismo sofria esse processo de envelhecimento precoce e começava a envelhecer. E, de repente, a gente saltou por uma sobrevida de 70, 80 anos, sobrevida média, que é igualzinha a nossa.
idêntica. Então, claro que a gente teve o advento de melhoria da cirurgia cardíaca, dos exames diagnósticos, que salvaram crianças que talvez não fossem sobreviver há 25, 30 anos atrás, né? Então, tem essas técnicas, mas grande base dessa longevidade aí, esse crescimento tão grande em 25, 30 anos, né? Eu acho que o período é curto até para a gente ter isso, veio de estilo de vida. E é com isso que eu trabalho, né? Eu trabalho com essa incorporação da ideia, não só da T21, mas em todos os aspectos, de como o estilo de vida é importante para a gente viver mais e viver melhor. E aí, pegando o gancho da T21 de novo, o que acontece com eles é assim, como eles têm um cromossomo a mais, né? A gente tem 2 cromossomos 21, um que veio da mãe, um que veio do pai. Então, eu tenho uma carga genética ali dentro, que vai me dar as condições, vai coordenar, né, metabolismo, situações dentro do meu organismo. Quando eu recebo o terceiro, que é o caso da trissomia, do cromossomo 21, esse terceiro ele me aumenta em 150% esses efeitos. E aonde a coisa mais pega na T21 é num fato que a gente chama de oxidação celular. O que é essa oxidação celular? É aquela velha história. Lembra quando a gente tomava vitamina C, vitamina E, para a pele ficar boa, para evitar o envelhecimento precoce? É disso que a gente está falando. Quando eu oxido a célula, eu acabo produzindo radical livre, que vai agredir essa célula e vai destruí-la. E aí eu vou gerando uma destruição celular aonde essa célula estiver. Então, a nossa preocupação não é com a pele, aquele rostinho mais envelhecido. Às vezes a gente olha essas pessoas com T21 que são mais velhas, né, já, você olha para a pessoa, parece que ela tem 60 anos, mas aí você vai saber que ela tem 25, 30, né? Porque eles passaram por esse processo. Mas o que preocupa mais a gente é o envelhecimento das células internas, então do cérebro, porque se eu vou destruindo célula cerebral, eu vou evoluindo para um quadro de esquecimento, de demência, de Alzheimer, coração, rim, trato gastrointestinal. Então, todo o nosso olhar na alimentação é voltado para uma alimentação que contenha itens antioxidantes para combater essa oxidação natural da trissomia e dessa alimentação louca que as nossas crianças fazem atualmente, e anti-inflamatória, porque o indivíduo com T21, ele já nasce inflamado. Ele tem um sistema controlado pelo cromossomo 21 que mantém uma inflamação constante em todos os seus órgãos e sistemas. Não quer dizer que ele está doente, quer dizer que ele é inflamado. Uma pessoa obesa, ela é inflamada também, as células estão inchadas, e isso diminui a vida da célula também. Então, olha só que interessante, a gente vai ter uma alimentação focada em anti-inflamação e antioxidação. Ponto. Todo o resto que vocês escutam, de tira o glúten, tira o leite, a lactose, a caseína, tira a vida, sei lá, é muito individual, né? Então, se eu tenho uma criança que realmente evolui com uma alergia à proteína do leite de vaca, que nem é mais, não aparece mais na criança com T21. Agora, a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, aparece mais, porque as crianças fazem mais doença autoimune, hipotiroidismo, celíaca. Mas isso não quer dizer que você vai restringir antes de um diagnóstico. A gente vai equilibrar o prato da criança, para que ela não exagere nesses itens, e eu vou dizer mais para vocês, eu faço essa orientação para qualquer criança, porque exagerar no leite, derivados, exagerar no glúten não é bom para ninguém. Mas o nosso organismo, nesses milhares de anos aí, do homem pré-histórico até agora, desenvolveu capacidade de digerir essas moléculas, essas proteínas, em quantidade adequada, desde que o meu consumo seja numa quantidade adequada. Se extrapolar, eu vou poder ter problema. Deu para entender isso? Porque fica essa coisa assim, o radicalismo não pode, pode. Essa semana eu publiquei no Instagram, Patrícia, um vídeo falando que podia dar leite de vaca para as crianças dessa maneira. Só que assim,
crianças maiores, né, poderiam consumir o leite, porque as mães não fazem um bolo, não dão nada para a criança que vá leite, desde que houvesse, elas soubessem da quantidade adequada, tal. Eu quase fui linchada. Por causa daquele É o livro. radicalismo. Aí eu até respondi, eu falei assim, o radicalismo, ele não funciona em nenhum setor da nossa vida, né? Não Para adianta. ninguém. Eu tenho pacientes que não tomam o leite, porque fizeram intolerância à lactose, e eles não conseguem digerir adequadamente o leite. Mas é aquele paciente, não é porque eu faço para um que aquilo vai servir para o mundo. E a ciência não traz isso. A gente não tem nenhum estudo, tem estudos isolados, mas nenhum estudo robusto, maior, com muitas pessoas, dizendo que eu vou ter benefícios da retirada desses nutrientes aí, desses alimentos, tá? Então, como que a gente vai focar? E essa história de que leite inflama, alguém colocou lá na minha página. Você, cara de pau, eu me divirto. Você, cara de pau, você fala para dar o leite, que é o alimento mais inflamatório que existe. Aonde ela leu isso? Se eu tomar na É, quantidade certa, não me inflama. E as crianças que não tomam, ou as pessoas que têm intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, eles não são inflamados, eles têm uma dificuldade de digerir a proteína ou o açúcar. Então não você é acredita que inflamação. As pessoas escutam as coisas e elas criam. não é nem estudam, né, Renata? Eu acho que está no imaginário Puta, social. E o que alguém está no falou, imaginário eu social achei bonito, então calma lá, né? Então a gente tem que É, ter as, cuidado com isso. as Agora pessoas vamos vão ao que naquele vocês efeito querem manada, saber. né? Oi? Eu sigo você, Renata, eu já Ah, acompanho já é? também um tempinho. Eu tenho a minha bebê tem 11 meses, então eu estou há 11 meses nesse universo, né? E eu já te conheço também do Instagram, enfim. Mas aí é o que você falou, e as pessoas vão naquele efeito manada, né? Alguém falou que o leite inflama, alguém falou que não sei o quê, todo Sabe? mundo vai. E não Eu é também não assim vejo que sentido nisso, funciona. né? Eu tenho pacientes assim que falam assim, olha, ele come banana, estufa o abdômen, é uma fruta. Ele fica ruim, o cocô sai amolecido. Aí você vai fazendo alguns testes, né? Porque a gente não Sim. tem um exame para isso. Tira a banana, põe a banana e tal, e vê que realmente aquele paciente não fica bem com banana. Aí eu não vou dar banana para mais ninguém? É, É um radicalismo, é uma generalização. Claro que a gente tem que prestar atenção ao nosso filho, porque às vezes o nosso filho é esse que tem dificuldade, mas isso com qualquer alimento, tá? Somos diferentes, né? A gente não funciona igual. né? Não tem Com jeito. a gente é assim, né? Com as pessoas É. é assim. Mas Então, vamos ao que vocês querem saber, né? Vocês não deixei vocês perguntarem, mas eu vou falar. Veja se é isso aí. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, dentro desse olhar antioxidação, anti-inflamatório, não é isso? Então, eu sempre gosto de fazer vocês imaginarem um prato, né? Então, imagina o nosso prato, que é o prato da criança desde a introdução alimentar, o que muda é a consistência, alguns ingredientes culinários. Mas esse prato, eu vou pegar ele e dividir em 4 partes, né? Eu tenho 2 em cima, 2 embaixo. Esse é o prato como todo mundo deveria comer. Nessas 4 partes, eu vou ter 4 grupos alimentares que são essenciais para a gente: proteínas, carboidratos, os legumes e as verduras, que são as folhas. Todo prato de todo mundo deveria ter um item, pelo menos, de cada um desses, para a gente dizer que a gente tem o prato da Nutri, né? Aquele prato equilibrado. Quando você vai na nutricionista, ela monta esse prato para você. Vamos falar agora de cada grupo, o que dar, o que não dar, porque fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, vamos pegar o primeiro, um quarto, que é a proteína. Dentro do grupo das proteínas, que são super importantes, porque proteína é o nutriente construtor, é aquele que vai fazer crescer, formar células neurológicas, ele também dá energia, imunidade, enzimas digestivas. Proteína é muito importante. Dentre as proteínas, eu vou ter as animais e as vegetais. Animais: carne vermelha, frango, peixe, ovos e carne suína. São 5 as proteínas animais.
Vegetais são as leguminosas: feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. São essas. Eu posso, num prato, escolher uma animal ou uma vegetal, como eu posso ter as duas ao mesmo tempo. Isso é muito comum do prato brasileiro, que a gente come arroz, feijão e carne. A carne e o feijão estão no grupo da proteína, né? Então, tudo bem, sem problema nenhum. Detalhe da T21 do grupo de proteínas. A gente faz uma redução da oferta de carne vermelha, porque a carne vermelha ela é altamente oxidativa para o nosso organismo. Tá? O formato do ferro que vem, né, do ferro mesmo mineral, que vem na carne vermelha, ele nos oxida. Já viu o povo vegetariano falando assim, quando eu tirei a carne, minha pele melhorou, meu cabelo. Tem isso? Isso é real. Mas a gente não vai tirar. Por quê? Porque a carne tem, além do ferro, vitamina B12, que é boa para os nervos, zinco, que é excelente, e para o sangue também, né? Zinco, que é o nosso nutriente da imunidade, é um neuronutriente também. Então a gente não tira, mas a gente reduz a oferta. Como que a gente faz isso? Numa semana de 7 dias, eu vou ter um dia de carne, almoço e janta. E nos outros 6 dias, todas as outras proteínas. É muito diferente da forma como a gente se alimenta, não é? A gente come muita carne, principalmente se a gente morar no sul, algumas regiões do país, né? E vocês sabem que a dieta mais consagrada, premiada do mundo é a dieta do Mediterrâneo, que ela faz isso com a carne, né? Aliás, ela é muito parecida com isso que eu vou passar para vocês. Inclusive, existe um trabalho de dieta do Mediterrâneo aplicado em pessoas com T21, com muito sucesso. Então, se um dia vocês abrirem uma página que tenha lá Dieta do Mediterrâneo, vocês podem se espelhar, porque é muito semelhante ao que eu estou falando aqui. Então, a gente reduz a carne vermelha e se beneficia do restante. Dentre dentre as proteínas animais, o peixe e os ovos são essenciais para eles, porque tem neuronutriente, né? Assim, a gente pensa sempre no cérebro, nas crianças pequenas, porque estão em formação, nas pessoas maiores, os pré-adolescentes, adolescentes, porque estão gastando muito, né? Seja no estudo, na terapia, depois no mercado de trabalho, que é assim que a gente quer, né, Patrícia? E nos mais velhos, protegendo o cérebro da degeneração. Então, esses alimentos eles têm que existir. Peixes, ovos, nas leguminosas, o grão de bico é maravilhoso, tá? O grão de bico ele é um alimento antioxidativo, antioxidante. Ele tem triptofano. Triptofano é o ingrediente, é o que vai gerar serotonina, que é aquela nosso neurotransmissor da felicidade, do bem-estar, do bom humor. E a serotonina vira melatonina, que faz a gente dormir gostoso, entendeu? Então tá tudo interligado, né? E a gente tem essas coisas nos alimentos, a gente não precisa só pensar em remédio. Então, proteína é isso aí. O pulo do gato é a questão da carne vermelha, o resto tudo liberado, conforme a boa aceitação do paciente, do nosso filho, da criança, enfim, do adolescente. Segundo grupo, carboidratos, que é a nossa energia, né? Quem já fez uma dieta low carb aí para emagrecer ou cetogênica? Eu já fiz todas, meu. Primeira semana, como é que a gente tá? Mal. Morreu, não consegue levantar do sofá, porque tira o carboidrato, que é a nossa energia, né? Vamos pensar no grupo do carboidrato, como o arroz, macarrão e massas, que a gente conhece, né? Vários. E os tubérculos, as raízes, que são aqueles legumes que nascem embaixo da terra. Só que tem um detalhe aqui. Esse tubérculo que é carboidrato, ele tem uma coloração branca para amarela. Ele não pode ter outras coisas, porque o amido, que é o carboidrato, ele é branco. Então, ele tinge o legume mais dessa cor. Então, vamos pensar. As batatas, todas as modalidades de batatas, cará, inhame, boa noite, inhame,
mandioquinha, mandioca, tá? Então, esses 5, não tem mais. Aí vocês vão falar assim, Renata, mas e a cenoura e a beterraba? Que também são tubérculos, né? Mas eles são coloridos, eles têm carboidrato, mas em uma quantidade menor. Então, eles estão no grupo dos outros legumes, eles não estão aqui, tá? Qual o detalhe na T21 deste grupo? Cada grupo tem o seu. Primeiro, quantidade. O brasileiro, ele come muito carboidrato e muita carne. A nossa dieta é avessa do que eu estou falando para vocês, né? Então, a gente come pão, a gente come um monte de arroz. Por exemplo, você faz arroz e purê de batata. Como que é o nosso prato? Nessas 4 partes que a gente dividiu de maneira imaginária, você pegou metade do prato, né? Metade ali, 1/4 de arroz, 1/4 de batata, de purê de batata. É muito. Você tem que pensar que é 1/4 só e você vai dividir a quantidade. Por quê? Carboidrato é quem tem o glúten, alguns deles, o arroz não tem, mas as massas têm, né? Eles têm, a batata tem. Então, eu acabo exagerando nisso e aí não é legal. São eles que nos engordam. É a primeira coisa que a gente corta quando quer emagrecer, e a gente sabe que na T21 eles têm uma tendência, a partir de 2 anos, de ganharem mais peso, e por toda a vida, se a gente não cuidar. Eles prendem o intestino, alguns, por conta da hipotonia, têm o intestino mais preso, então não é nenhuma vantagem exagerar na quantidade desse grupo. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, dentre todos esses nomes que eu falei, a mandioca é um dos alimentos que produz uma substância que inibe a absorção de iodo pela tireoide. E a gente sabe que eles têm uma tendência aí a fazer hipotiroidismo maior que a população geral. Então, não é que a gente não vai dar mandioca. O pessoal lá no Instagram fica assim, qual alimento é proibido? Coisa de grupo de WhatsApp, né? Qual alimento é proibido na T21? Aí eu respondo assim, nenhum. Proibido não é nenhum, mas assim, a gente deve reduzir o consumo. Lembrando que mandioca não é só mandioca, cozidinha ou frita, delícia, não. É pão de queijo, tem mandioca, principalmente esses industrializados que a gente compra. A farinha de tapioca tem mandioca. A farinha de mandioca. Então, tem que olhar essas questões. Às vezes, na lancheira da criança, assim, ou da criança maior, vai pão de queijo todo dia. Isso é exagero. A gente está hiperestimulando aquela história. Todo mundo na minha família morreu de câncer de pulmão. Você acha que eu devo fumar? Né? Então, assim, se eu posso ter um problema de tireoide, porque eu já tenho uma predisposição, eu não posso comer mandioca todo dia, pão de queijo todo dia, eu tenho que equilibrar. O que é equilibrar, doutora Renata? Eu falo assim, duas vezes no mês, para ter no cardápio, mas eu não preciso usar isso. Na minha casa eu só faço bolo de mandioca. Muda, então. Faz um bolo de laranja, faz um... Entendeu? Porque você está insistindo numa coisa que você já sabe que não é tão legal para eles. Então, esse grupo das proteínas era a redução da carne vermelha, no carboidrato é a redução do próprio carboidrato durante o dia e a redução da mandioca. Terceiro grupo, vamos passar para o outro lado do prato. Os outros legumes que não são raízes, que não, com exceção da cenoura e da beterraba, né? Que são raízes, mas tem uma fonte de carboidrato menor. Tudo, né? A feira ao seu alcance. A abóbora, abobrinha, chuchu, embora, né? Berinjela, tudo que você olhar na feira, jiló, você pode usar, tá? Aí você vai ter um grupo, que é um grupo específico, é um grupo de alimentos que chama crucíferas, que são couve-flor, brócolis, nabo e rabanete. Esse grupo é um grupo que a gente tem a mesma questão da mandioca. Eles têm uma substância também que inibe a absorção do iodo para a tireoide. Na verdade, os endocrinologistas que lidam com o hipotireoidismo, eles estudam esses grupos de alimentos, porque a gente tem eles na natureza, né? Para também poder orientar os seus pacientes. Então, a mesma coisa da mandioca. Aí eu recebo aquela mãe que fala assim, ai, doutora, eu sou muito feliz, porque o meu filho come brócolis todo dia.
Aí a doutora Renata olha para ele e fala assim: vamos tirar esse brócolis. Pode dar? Pode dar, mas a gente vai rodiziar com a outra feira, equilibrar, né? Nada que eu dou todo dia, assim, toda hora igual, pode ser muito bom, né? Porque eu caio no radicalismo do exagero. Então, pode dar, mas não é o seu carro-chefe do cardápio. Tem que ser outras coisas, tá? E quando eu passo para o quarto grupo, que são as folhas, as verduras, eu tenho a couve-manteiga, que está nesse grupo das crucíferas, e que cai nessa mesma relação. Aí a mãe fala assim, estou dando exemplos, porque às vezes a dúvida de vocês acho que ilustra, né? Doutora Renata, eu tenho que dar, eu tenho um filho adolescente e tal, pratica esporte, eu tenho que dar uma dieta antioxidativa. Então, que tal um suco detox? Eu bato de manhã a couve crua, com o abacaxi, o limão, né? Os sucos detox viraram moda para essa questão inflamatória, oxidativa. Não pode, pode, 2 vezes no mês. Mas não dá para fazer isso de café da manhã para ele todos os dias. É essa noção que eu quero que vocês tenham, tá? Este é um olhar de equilíbrio e de entender que o alimento mexe com o nosso organismo, mexe com a potencialidade de longevidade deles. Então, é importante. E aí eu não falei para vocês, em momento algum, dos ultraprocessados, né? Porque ultraprocessado, abro o saquinho e como, né? Então, macarrão instantâneo, nuggets, salsicha, bolacha recheada, salgadinho, doces em geral. Ultraprocessado é aquele alimento que eu não tenho alimento lá dentro. Tem uma criação da indústria, geralmente eles têm um gosto maravilhoso. A gente come um, quer comer mais um, mais um, mais um, mais um, né? A gente fala de hiperpalatável, que para o organismo deles, não só deles, né? Acho que de todo mundo, é muito ruim, porque eles são alimentos, sim, altamente inflamatórios. Não é o leite nem o glúten, é o ultraprocessado, que é o nosso grande vilão atualmente na alimentação das famílias, né? Então a gente tem que ter esse olhar de cortar. Quer dar um doce algum dia? Claro, tem que comer doce, faz parte da vida, vai na festa, um encontro familiar, tal. Dê um doce legal, um doce caseiro, um doce mesmo que você compre, mas evite os de pacote, sabe? Quer dar chocolate? Chocolate é um doce um pouco melhor, mesmo industrializado, mas compra o meio amargo, 60%, 70%, retira um pouco esse açúcar, porque o açúcar mata, o açúcar é uma droga lícita. Não sei se vocês já pensaram nisso. Quando for estudar as áreas do cérebro, descobriram que o açúcar ele age liberando dopamina, que é o que dá o frisson e deixa a gente, que é o mesmo das telas, né? Quando eles ficam nas telas de celular e tal, no mesmo local que age a heroína e a cocaína. E é um pó branco. Extremamente. Vocês entendem isso? A gente gosta, eu gosto de doce, mas a gente tem que equilibrar também. Se eu conseguir durante a semana fazer com que a comida de casa seja essa comida aí equilibrada, comida de verdade, coma fruta, ou até um docinho mais caseiro, e guardar alguma coisa assim que a pessoa goste mais, a criança, para um fim de semana, para uma saída, para uma festa, a diferença já vai ser gigante, porque o açúcar ele foi feito para te viciar. Ele não é um alimento, ele é um aromatizante. E ele vai cutucando a mesma área do cérebro que vai a heroína e a cocaína. E só vão os 3 nessa área, tá? Que foi o que mais me chamou a atenção há anos atrás, quando saiu esse estudo, né? Então, é uma droga lícita, é que nem o álcool, e grande parte dessas doenças todas que nós desenvolvemos, inclusive eles, o açúcar é um dos grandes vilões. Então, eu não vou falar daquele leitinho 2 vezes ao dia que meu filho toma, daquele arroz, aquele pãozinho que ele come de manhã. O problema não está aí, né? O problema é outro. Para concluir, tudo isso que eu estou falando, eu já estou tirando coisas oxidativas do meio, tal. Para concluir, sempre lembrar das frutas. As frutas são os alimentos que possuem a maior concentração de antioxidantes da nossa vida. Elas têm que existir diariamente, é muito importante.
As frutas amarelo alaranjadas e as frutas roxas são as que têm a maior quantidade de antioxidante. Não que eu não vá comer as outras, né? Mas assim, se eu pensar numa laranja, numa cerola, numa manga, numa mamão, riquíssimo, numa uva roxa, na ameixa. O açaí é bem famoso, né? Na T21, a gente aqui em São Paulo usa polpa, né? Porque não tem. Então, às vezes, criança pequenininha, assim que nem a sua, que ainda não tem açúcar envolvido e tal, eu oriento às vezes bater banana nanica, que é bem docinha, tal, com a polpa de açaí, fica uma delícia. Pode congelar essa banana, isso serve para todos nós. A gente pega aquela banana nanica que tá ficando já pretinha, né? Você fala, ai, vou perder as bananas agora nesse calor, vou ter que jogar fora. Descasca, corta em rodela e congela. Aí deixou congelado. Aí, no dia que você quer bater com açaí, com abacate, com qualquer outro alimento, você tira do freezer, joga no liquidificador, joga outra fruta, fica um sorvetinho. Fica um sorvete creme por causa do emulsificante da banana nanica. Então, dá para fazer assim. Uma outra coisa que a gente introduz na alimentação deles são as castanhas, por conta de várias coisas. Castanha tem ômega 3, castanha tem selênio, zinco, magnésio. São nutrientes que são baixos na criança com T21, com esse metabolismo acelerado por conta do terceiro cromossomo. Então, castanha do Pará é a melhor dentre todas, mas eu posso fazer um mix. Então, se é maiorzinho e come a castanha, dá uma castanha, uma no dia, não é para comer o pote, senão ó, o colesterol vai explodir. Uma castanha, isso para todos nós. Uma castanha no dia, ou se você não tiver, pode ser nozes, pode ser amêndoas, eu posso usar as outras também, que são boas. Para as crianças menorzinhas, ou aquelas que não gostam de comer a castanha, peço para fazer um mix. Então, bate no mixer ou no liquidificador na hora, não pode bater e guardar, porque perde nutriente igual suco de fruta. Você põe lá castanha do Pará, nozes, amêndoas, semente de linhaça, qualquer uma, tá? Porque dourada, marrom é marketing, para cobrar mais caro. Semente de linhaça, tritura, mistura com a fruta, com a bananinha. Sabe o nosso mousse? Aquela mousse de abacate, a gente botou abacate e a banana congelada? Polvilha em cima. Tem mãe que coloca na comida mesmo, porque não tem muito sabor, nem doce, nem salgado, né? Isso aí é um plus, né? É um plus grande de antioxidação na alimentação deles. Tem que ser diário. Todo dia, na frutinha, tal, tem as suas castanhinhas e vai fazendo, tá? Vai instituindo essa regra aí. Dúvidas? Só eu falei, né? Eu estou Eu fazendo quis quase tudo errado, passear, né? eu quis passear pelo prato, porque é muito ruim falar assim, alimento antioxidante, dois, não, assim vocês não vão esquecer, porque vocês anotaram, vocês vão pensar, proteína, carboidrato, o que que ela falou, não sei o que e tal, e é o prato que vocês têm que montar. As frutas nos intervalos, né? Usa mais aí dessas qualidades de frutas, as castanhas, né? Isso aí é o dia a dia, é o corriqueiro, tá? Uma coisa que contém muito zinco, selênio, igual as castanhas também, mas que é mais difícil das mães usarem, são aquelas folhas que a gente compra em loja japonesa, que vai dentro do sushi, sabe? Vocês já viram? Folha de algas, algas. Sabe aquela alga que vai dentro do sushi? Se você vai nessas casas ou de produtos naturais ou de comida japonesa, que tem às vezes por aí, você encontra um pacotinho assim, ela vem ou retangular ou quadradinha. Como que eu falo para as mães usarem? É super nutritivo isso, gente. Pica, que nem salsinha, e tempera. Põe no feijão, usa que nem tempero. Ela vem seca, pode ser guardada no armário, lá tem o prazo de validade, e você enriquece, sem precisar de tanto remédio.
Eu vou emendar, depois eu abro para dúvidas, que aí é rapidinho aqui, porque as mães querem um remedinho mágico chamado suplementação, que transforme os seus filhos no Homem-Aranha, na Mulher Maravilha, né? Os grupos de WhatsApp, assim, seu filho não toma suplementação? Não! Como não? O meu toma esse aqui, ó, tem 25 nutrientes dentro do pote, né? Tem uns lances assim, Mas não gente, come nada, né? o que não come nada. Quando eu como o nutriente via oral, assim, é comida natural, eu absorvo cerca de 80% dele, quase tudo. Quando eu compro um frasquinho, manipulo, tal, eu vou absorver 20%. Então, o que isso significa? Que o suplemento, ele é um complemento para quem está precisando, tá? Hoje está na moda, eu tenho várias histórias de gente que tem aquelas listas enormes de suplementação. Toma um monte de coisa que às vezes é igual para todo mundo, a pessoa nem sabe o que está tomando daquilo, chega lá, ganha aquela receita, formula e sai tomando. Eu já peguei criança com alteração hepática, porque é vitamina, mas é metabolizado pelo fígado ou pelo rim. Então, peguei no exame assim, de sangue alteração hepática, a gente suspendeu aquele monte de vitamina, a criança melhorou. Eu já peguei criança menor com refluxo, só vomitava, 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 porque era muito remédio. Então, nós estamos na era da nutrição, da suplementação personalizada. Então, vale para os médicos que acompanham aí os seus filhos. É assim, eu vou fazer aquele exame anual, né? Aquele exame que na sua fase de 11 meses é semestral. Eu vou fazer o exame e aí vai se pedir as vitaminas lá. E eu vou olhar e vou ver o que está faltando. Está faltando vitamina D, está faltando ferro, está faltando não sei o quê. A imunidade dele está mais ou menos, eu vou focar a imunidade. Precisa dar? Precisa, mas tem que ser personalizado. A minha receita não serve para você e não serve para o outro, tá? Só tem 2 nutrientes que eu acho que vale muito a pena a gente suplementar. Um contínuo, que é o ômega 3. Eu ia te perguntar, O Renata. bebê é menino, né? Eu vi rapidinho. Menina, menina. Toma fórmula ou mama peito? Fórmula. Quase Qual não, fórmula? o É não assim, espessar, por conta do refluxo. Então, o não espessar, ele já tem o ômega lá, com o nome de Uhum. DHA. Então, enquanto ela estiver em fórmula, ela não precisa. Quando sair da fórmula, hoje a gente tem fórmula até 3 anos, né? Mas quando É, sair da fórmula, aí entra o ômega 3. E os maiores pré-adolescentes, ômega 3, tá? O ômega 3, ele está sendo incorporado quase para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai tomar todo mundo também, vai ser independente, tá? Você toma, né? então, eu Também. também tô. E tem que dar, tá? Esse aí não tem, vai embora, não tem prazo. E eu, no ano, eu atendo a criança e dou suplementação de zinco por 6 meses, pelo menos, naquele ano. Só se ela tiver com o exame muito alterado que eu mantenho, mas eu faço meio ano com e meio ano sem, por quê? O zinco é um nutriente que eles são bem deficientes, porque consomem demais naqueles metabolismos extras, né? Hiperativados que eu falei para vocês no começo. Então, o zinco, eu sempre faço esses, né, assim, mas 6 meses, aí 6 meses de descanso, depois toma de novo. Agora, todo o resto depende. A gente tem que tomar cuidado para não sobrecarregar eu, eles. A gente tem que gastar tempo com a comida, eu queria só entendeu? compartilhar com você 5, Eu Renata, acabei, aproveitando eu que você. acabei. Só aproveitar, e só para incluir aí a observação. Eu recebi um paciente há algum tempo atrás, uma criança, e olha que a mãe é da área de saúde, né, com a T21, mas que já fazia suplementação de zinco sem saber se necessitava ou não. O que aconteceu nos exames deu um excesso. Então, o excesso de zinco também tem, Sim, inclusive, por isso prejuízos que o no fígado, exame por isso que a gente não faz o direto como a gente faz o ômega. A gente sabe que vai faltar, mas a gente repõe estoques e depois deixa rolar sem. Aí vem um exame, né?
Aí eu vou olhar esse exame de novo. Então, assim, não é que eu vou dar sempre também, né? Mas geralmente nos bebês eu já começo a fazer e a gente vai seguindo com os exames. E geralmente está precisando, né? É difícil dar estourado, assim, a não ser às vezes que a dose tivesse acima do recomendado, essas coisas às vezes acontecem, né? Eu vejo, assim, uma troca muito grande de informações, de receitas, de nome de remédio pelos grupos, né? Hoje vocês estão muito conectadas. E aí, assim, o meu filho toma não sei o que lá, em tal dose. Aí passa a foto para outra mãe vai e compra, porque vitamina vende na gôndola, né? Você não precisa de receita nem nada, e ela pega e dá a mesma dose. E às vezes não é a dose para o filho dela, né? Eu vejo muito isso, tem que tomar muito cuidado com isso, porque vitamina não é assim, inócua, né? Ai, não é vitamina, posso tomar, não me faz mal. Tem vitamina que faz estoque no organismo e gera doenças, então é remédio, não é? A única coisa que não é remédio é a comida, né? Vitamina é remédio também. Dúvidas, Sim, meninas? Tá todo mundo me olhando aí? Eu tô meio descabelada, hoje eu trabalhei o dia inteiro. Eu não tô aguentando esse. Eu não sei se você aguenta esse cabelão, já tô querendo cortar tudo, porque meu cabelo era curto, né? Ele era Chanelzinho, assim, aí eu comecei a deixar crescer, crescer, crescer. E agora eu tô quase morrendo. Até marquei sábado para cortar, não sei se vou ter coragem. se eu vou pro Digam-me. salão, com a família toda atrás, fiscalizando o cabeleireiro. É, digam, dúvidas, vocês devem ter alguma. Eu falei um monte para dar o panorama geral, tá? Isso é o que eu faço nas consultas. Anotei É com tudo. isso que eu trabalho, né? Com as mães, vocês foram privilegiadas aqui, porque tiveram a informação inteira. Né? Às vezes em rede social a gente passa porque não dá tempo, é tudo muito curto e vai passando. Aqui vocês tiveram como se fosse a orientação de consulta. Tirem suas dúvidas. Para Eu mim, quero. acho que você esclareceu quase tudo, Renata. A minha dúvida era do ômega 3, que você falou, do zinco também, que eu já tinha lido alguma coisa sobre, né? Que você também já esclareceu. Eu tenho feito algumas coisinhas erradas, mas vou corrigir a partir de amanhã, assim, na Vou nem alimentação. perguntar o que é. Eu estava dando brócolis para ela todo dia, sabe? Não, minha alimentação Brócolis é todo saudável dia. todo dia. Falei. Alguém Então, fez aquela propaganda que o menininho ia no mercado e pedia brócolis, lembra? Se jogava no chão, eu quero brócolis. Aí as mães consideram que um filho comer bem é comer brócolis todo dia. Vamos melhorar, né, tadinho? essas coisinhas que eu Tá ótimo. faço errado, mas do mais, excelente. Muito bom. Temos mais dúvida aqui embaixo. No Fala. caso do ômega 3, a minha já é adolescente, né? Nunca fez uso. Não, Tem uma dosagem específica? Não, tipo assim, eu fiquei super surpresa agora com essas informações e é legal. Tipo assim, a Sofia não tem o caso do brócolis porque ela não gosta de legumes. Então nenhum ela não vai sofrer com isso. E nem seletivo. de peixe, né? Mas ela come sushi, engraçado, né? Ela adora sushi. Então tá comendo a alga, tá indo coisas ali. Tem cenoura, alguns têm cenoura dentro. Exatamente. Deu menos mal Então, aí, agora o ômega entrar no. 3, você pode começar de agora, tá? É que a gente começa, né, desde pequeno a gente vai controlando isso. Quando a mãe tá amamentando, a gente dá o ômega para a mãe, porque passa pelo leite. Quando o bebê vai para a fórmula infantil, a gente escolhe fórmulas que tenham o ômega, que hoje chama DHA. Quando sai da fórmula e vai para a comida, a gente suplementa. Tem para crianças pequenas tem formulação meio xarope, tem várias coisas, mas em adolescentes engole comprimido, a gente já usa as cápsulas. E se não engolir, a gente fura e tira o líquido, mas é melhor engolir inteiro, porque tem cheiro de peixe, né? Então, geralmente é uma cápsula ao dia. Tem várias marcas na farmácia, eles estão na gôndola também e vai tomar direto, tá? Inclusive, tem alguns trabalhos dizendo que nós, mães de pessoas com T21, temos uma propensão maior a desenvolvermos o Alzheimer no futuro do que o resto da população, porque
Não sei se vocês sabem que o gene do Alzheimer está no cromossomo 21, né? Então tem uma coligação aí. E por isso nós temos indicação de tomar o ômega 3 também. Aí eu já faço uso já faz um tempo, Porque depois de uma certa mas idade acho eles que dão para temos. gente, né? Porque ele, além da parte neurológica, ele é um protetor cardiovascular. Então, geralmente os cardiologistas passam, tal. Mas você pode dar, tá? Aqui em casa todo mundo toma. Ah, legal. Já vai em bolo, tira assim, toma o seu, toma o seu, toma o seu, né? Porque é uma coisa assim, onde que é a grande fonte de ômega 3 alimentar? Nos peixes. Só que hoje, para você dizer que aquele peixe tem ômega 3, ele tem que ter sido pescado em águas profundas, é peixe de água salgada, pescado em águas profundas, ele comeu alga, só tem alga em parte profunda do mar, e ele vem para sua mesa. Por isso que é o salmão, o atum, né, a sardinha, porque são esses peixes que estão nessa localização. Vamos pensar que eu que estou em São Paulo, eu como peixe de cativeiro. Quem está em Minas come peixe de cativeiro. Esses peixes não são enriquecidos com ômega. Então, eu acho que eu estou comendo ômega, mas não estou comendo nada de ômega. Você tem que saber a procedência desse peixe. Se você mora perto do mar e você conhece o pescador, ele vai pescar, e você sabe que aquele pescador te traz o peixe de lá, tudo bem. Então, hoje, o que todo mundo diz, assim, cientificamente, né, nos congressos médicos, tal, é que a gente não pode mais depender dessa ideia de que o peixe vai suprir. A gente tem que comer outras coisas. O segundo alimento depois do peixe é a linhaça, que eu falei para vocês do mix, né, de castanhas e linhaça. A linhaça é riquíssima, então a gente está utilizando bastante a linhaça e está suplementando geral, porque falta mesmo, é um nutriente que a gente não tem. A gente come menos peixe e tem um estudo que fala que se todo mundo comesse peixe na proporção que a nutrição orienta, que é 3 vezes na semana, no mínimo, não haveria peixe para todo mundo. O peixe do mundo ia acabar e ia abalar o ecossistema. É verdade. Então a gente tem que suplementar, não adianta, né? É real isso. Agora deve sair um trabalho em breve falando que vamos suplementar ômega 3 em todas as crianças, porque ainda não tem isso, né? São só alguns casos específicos, mas já suplementa-se gestante, né? Tem várias idades, assim, condições que já depois dos 50 anos, então já tem. Mas daqui a pouco vai ser todo mundo. Pode dar, tá? Dar e tomar. Tá, bom saber. Tudo bem? Conversa riquíssima, né? Foi um privilégio, Renata, vir para cá conversar com a gente, né? Em meio a toda essa Um correria. caos na minha. Não, não é um caos bom, né? Mas eu estou no meio do caos. Eu mudei meu consultório de lugar e mudança é terrível. E eu mudei de um lugar grande para um lugar menor. É como você sair de uma casa cheia de tralha e entrar num apartamento. Então, uma mudança sem fim. Eu vou todo dia buscar coisa, tô assim. E a Laura, a minha filha, começou a trabalhar, né? Ela terminou o ensino médio no ano passado, para quem entrou depois vocês viram ou me conhecem, a Laura é T21, né? Essa é minha primeira filha. E o ano passado ela terminou o ensino médio e me pediu um ano sabático. Eu contei, acho que com a Patrícia, né? Tipo, ai, estudar, fazer um curso, pelo amor de Deus, eu não aguento mais estudar. Porque é pesado, né? O ensino médio é uma inclusão difícil, inexistente, é uma luta, e ela muito aplicada, e aí ficou cansada. Se formou e não queria. Eu falei, tudo bem, você vai comigo para o consultório, vai aprender algumas coisas lá, não vai ficar parada. Aí chegou um dia com a história de um curso de salão de cabeleireiro, que ela gosta, maquiagem, cabelo, escova, não sei o quê, e tem um curso, e quis fazer, eu inscrevi ela, deu certo, e ela começou a fazer. É toda quinta-feira, hoje foi dia. Então, ela vai de manhã e volta no finalzinho da tarde. E de lá surgiu a oportunidade
dela participar de uma seleção para um emprego numa grande rede de perfumarias, para ser atendente, fazer atendimento ao cliente e tal, mas ganhar, né? Assinar carteira e tal nos outros dias, porque ela conseguiu manter essa folga na quinta, e tudo isso aconteceu agora. Então, ela tem que levar marmita, é num shopping perto do meu consultório, mas eu tenho que mudar meu horário para levar, para buscar. Eu tô esgotada. Lancei um livro, no meio do caminho teve o lançamento do livro. E você vai colocar para. Você tem foto dele aí para deixar aqui no chat? Ou então você manda para mim, eu Eu vou te compartilho. mandar, Mostra eu aí. tenho ele aqui no escritório. Na realidade, ele ainda não é de T21, meninas. Acho que eu tô com a tela desfocada, né? Focar dele não vai, mas Não aí é vai. pediatra. É Pediatria 2.0, como os 5 pilares da medicina do estilo de vida podem transformar a pediatria. Ele não é focado na T21, mas ele fala de estilo de vida, que é tudo isso que a gente está falando. Tem receita, é bem legal, as mães estão gostando. Ele é para médicos e para mães, a gente fez questão de fazer um livro com uma linguagem médica mais popular, mais fácil, bem legal. Então, lancei um livro, mas está tudo Pois bem, é, sob controle. lê esse livro. Medicina 2.0 como 5 pilares. Eu estou escrevendo aqui no chat para as É meninas. Pediatria 2.0, como 5 pilares da medicina do estilo de vida, né? Que é esse estilo de vida que eu falo bastante, podem transformar a pediatria. Ficou bem lindo, porque fala de muita coisa, assim, do nosso dia a dia, né? E uma coisa que eu preciso muito tirar, que é um desejo meu, via Instagram mesmo fazer, é essa coisa de focar na T21, sabe? Porque uma coisa que eu sempre falo, as famílias, elas tendem a criar um escudo da T21 antes do indivíduo, né? Então, eu senti muito quando eu lancei esse livro, Patrícia, porque assim, não é para mim, né? Tipo assim, a mãe da criança com T21. Eu tô vendo esse seu livro, não é para mim, né? É para todo mundo. Não, não é para mim, porque o meu filho tem T21, mas o seu filho é uma criança inserida numa sociedade que vai ter que ter uma qualidade de sono, vai ter que saber escolher uma atividade física, vai ter que saber como reduzir estresse. Tem capítulo de brincadeira, sabe? Vai ter que aprender a brincar, o que serve, o que não serve, fala de telas, fala. Ele é um indivíduo inserido. Então, assim, eu sinto ainda que as mães que têm esse monte de informação, porque eu não fui essa mãe, né? Eu não tinha esse excesso de informação. Elas criam um escudo que a T21 vem antes da pessoa. Como que a gente vai fazer a inclusão desse jeito, né? Tá? Então, eu falei, é um livro para todo mundo. Eu não estou excluindo ninguém. Pelo contrário, eu estou incluindo todo mundo, né? Meus pacientes autistas, as mães estão comprando e estão vendo, porque são os princípios do estilo de vida. Aí, se o seu filho tem um problema pontual, ele não come, ele dorme mal, ele não sei o quê, aí a gente discute em separado, mas lá estão todos os princípios de uma boa rotina. Ótimo para todos, né? Foi sujeito, né? E para Humano. famílias, porque envolve o papel da família nisso tudo, que às vezes tem que fazer tudo isso junto, né? Um pilar aí essencial, né? A família. Esse principal pilar para que esse filho esteja bem emocionalmente, fisicamente, né? Esteja inserido na sociedade. Vamos tirar a T21, vamos tirar uma outra condição clínica, né, Renata? E vamos Então, é pensar um no ser humano. detalhe, né? Eu falo assim para as mães, ela fala, assim, bom, a T21 é um detalhe que a gente vai lidar com ele, porque tem, como todo detalhe, tem suas especificações. Mas é um detalhe, né? Às vezes a gente diagnostica um diabetes numa criança de 2 anos. Essa criança tem que fazer exames periódicos, essa criança tem que tomar insulina na barriguinha, essa criança não pode comer açúcar, que é uma realidade da infância. Não é específico também? Mas eu tiro dessa criança a pessoa, eu coloco o diabetes na frente, as mães não fazem isso, o asmático.
O asmático anda com a bombinha, o asmático, na hora que vai fazer esporte, vai lá e passa a bombinha, vai no pneumo, no alergista, toma um monte de remédio. Mas eu coloco meu filho não, porque ele é asmático. Não, ele é uma pessoa. Então, por que na T21 a gente faz esse escudo o tempo todo? Então, eu acho que a inclusão, ela começa daí, de eu enxergar que existem peculiaridades que eu preciso conhecer, que nem a gente falou hoje aqui, né, da alimentação. Existem peculiaridades, mas é uma pessoa, é um indivíduo que tem sonhos, que vai ter vontades, e a gente tem que enxergar eles assim, porque senão não há autonomia, né? Opa, já entrei em Não, outra aula. aí entrou em outra Eu aula. me Nosso empolgo, hein? papo, Isso que eu tô cansada, eu me empolgo. mas é isso. Se não trabalhar esse olhar, né? E esse olhar que começa dentro de casa, de quem gestou, para exigir que a sociedade não reforce ou Isso. não Esse olhar, aí é o meu slogan, né, do trabalho que eu tenho lá na comunidade Tribo 21, é de dentro para fora. Então, se eu não transformo aqui dentro o olhar que eu olho para esse indivíduo, eu não vou conseguir que ele seja respeitado e se posicione adequadamente lá fora, né? Então, isso é muito importante. E não importa que idade tem a pessoa, a gente pode começar e muda, né? Eles mudam muito quando a gente muda o nosso posicionamento como mãe, como pai, a gente vê esse reflexo no filho, né? Olha eu, a psicóloga, quer me contratar para trabalhar? Você é toda famosa, viajando e tal. pois é, Então, são muitos vamos anos aí. de consultório, né? Muitos anos de terapia, uma filha, né, com essa condição há muitos anos, quase 20 anos. Então, a gente aprende muita coisa, né? Cria segurança. E, assim, muito do que eu vivi, para você que está lá no Instagram, tudo, muito do que eu vivi, claro que eu tenho que olhar para a ciência, o que diz, o estudo. Mas muito do que eu vivi me ensinou e eu tento passar para vocês, entendeu? Porque eu ainda vejo muita coisa. Eu vejo mães de adolescentes, por exemplo, que tem, não sei como que vocês são, mas fica o insight aí. Sei lá, tem 15, 16, 17 anos e a mãe está lá parecendo um pavão em cima daquele adolescente, não deixa fazer nada sozinho. Ele não arruma a cama, ele não lava o prato, não coloca o prato, o copo na pia, não, sabe? Não consegue ter esse olhar de comunidade, porque eu falo para os meus filhos, a gente vive numa casa, numa comunidade. Então, isso aqui é um micro do macro, né? Um dia você vai estudar fora, vai morar com outra pessoa, um dia você vai casar, então tem que cuidar do espaço do outro. Dentro do adolescente, né? Dentro do seu quarto você faz o que você quiser. Mas na sala, na cozinha, no banheiro, outras pessoas vão utilizar. E aí eu vejo as mães abafando, ai, mas ele é meu nenê, tem 18 anos. Aí eu olho e falo assim, que nenê? Eu não tô vendo nenê nenhum. Não, eu tô vendo um homem na minha frente. Só que assim, com suas peculiaridades, que a gente sabe que eles são mais infantis e tal. Mas eles têm total capacidade, eu vi isso na Laura, de saber o que querem. Eu, por exemplo, estou sofrendo, porque ela começou a trabalhar agora e eu não vou ter férias no fim do ano, né? Porque todo final de ano eu vou para a praia, tal, aqui na minha casa, e eu vou ter que ficar aqui, porque ela quer trabalhar. E eu fico assim, ai, você tá cansada? Tipo, para ela dizer assim, tô cansada, quero sair desse emprego. Ah, você tá cansada? Aí eu tô, mas eu tô tão feliz, eu tô amando. Você vai querer, ai, a praia, né? Ai, tá calor, ai, mas eu vou outro dia. Ela não quer, ela quer trabalhar. Então, assim, eles têm sonhos, eles têm. Minha mãe falou: para de fazer isso com a menina. Tem sonhos, tem desejos, Tem o que tem gosta, o projetos. que não gosta. E às vezes a gente não deixa aquilo expandir, né? Tipo, fica lá retraído, eu não consigo nem falar que eu quero, que eu não quero, né? E é importante eles terem opinião nesse mundo. Muito. Eu chego com um paciente aqui para adolescente, que acho que eu contei na live, dormia na mesma cama que os pais, e ele chegou para mim para me pedir. Patrícia, fala para minha mãe para eu dormir sozinho no meu quarto. Quer dizer, o quanto tem que percorrer, mas não é dentro da sociedade, é dentro das famílias, né, É Renata? dentro da É, gente.
Será aquele contexto micro para vir para o macro, senão É. não vem. Família é isso, né? É um micro, é que vai para um micro um pouco macro, que é a escola, e que vai, porque a escola ainda tem uma certa proteção ali. E a gente precisa ensinar, né? Ensinar que tem gente legal, que tem gente não legal, não tem jeito, como qualquer filho, né? E bastante Meninas. delicioso, né, mães? E aí, quero ouvir, o que vocês estão achando? É muito bom. Eu estou gostando, eu anotei tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar lá pelo direct do meu Instagram, fala, olha, eu tava lá, tal, aí me pergunta, porque às vezes lembra amanhã, eu respondo todo mundo lá. Às vezes eu demoro um pouco, que nem quinta-feira é o dia que eu faço consultório o dia inteiro, né? De manhã até a tarde, e eu cheguei aqui e abri o computador, cheguei em casa e abri. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo vocês. Não posso responder, meu filho está com febre, que remédio eu dou, isso a gente não pode. Mas às vezes dúvida da alimentação, do que a gente falou aqui, vocês podem fazer contato comigo lá, tá bom? Muito E bem. mais, Quero te agradecer imensamente nosso bate-papo de hoje, porque eu não vou dizer que isso foi uma aula, a gente aprendeu de uma maneira leve, engraçada, né? eu que É, agradeço. que pessoa Bom acessível demais. que você é, Renata, Eu né? sou acessível, eu sou essa Muito, pessoa né? mesmo. Muito Ó, a gente bom. se conheceu pela internet, eu e a Patrícia, porque aí eu vi que, acho que ela que entrou em contato comigo, né? Que a gente falava para o mesmo público. E coisas que eram complementares, são duas áreas diferentes. E a gente começou a conversar, ela já fez uma live comigo dentro de uma plataforma que eu tenho também. Aí ela me chamou, eu achei que eu não fosse conseguir, realmente material, prévia, para mim ficou difícil nesse período, mas é só acessível passar a informação para frente, né? A dividir, eu acho que é esse o propósito. Eu fico um tempo, eu gasto um tempo na internet para conhecer pessoas, mães, profissionais, para a gente somar, para a gente trocar, né? Se eu não for acessível, é melhor nem estar lá, né? Fico trancada no consultório e só converso com quem me paga a consulta e acabou, não é? Isso É é isso muito aí. diferente. Eu acho que, assim, a gente, como profissional, estuda bastante, a gente tem que ganhar, porque a gente vive disso. Mas a gente pode, como que eu vou dizer, popularizar a nossa informação e, com a internet, fazer chegar em locais que talvez nunca fosse chegar. Então, eu acho que eu utilizo bem essas ferramentas, porque hoje tramito por coisas que são gratuitas, onde eu dedico meu tempo gratuitamente, que são consultas particulares, que são, às vezes a pessoa não consegue estar na consulta, mas ela compra um módulo, alguma coisa da comunidade digital. Eu estou vendo que o pessoal cada vez mais, eu comecei com uma comunidade grande, que era assim, vários assuntos, que está lá ainda, vários assuntos, vários temas, que você compra o acesso e tem, mas é um valor mais alto. Aí eu comecei a destacar, inclusive tenho de alimentação, a destacar temas, porque às vezes a pessoa não tem a grana para pagar aquele valor, mas ela tem esse pouquinho e ela quer saber de alimentação. Então ela pode pagar esse pouquinho e resolver a dor dela. Ou senão ela vai ficar lá rodando o meu feed do Instagram, que vai ter muita coisa lá, né? Você mesmo falou que tinha visto muita coisa lá. Então, é uma forma de popularizar e levar informação para todo mundo, para quem está longe, para quem está perto, para quem tem dinheiro, para quem não tem. Eu acredito nisso. E graças a Deus, eu assim, acho que está dando tudo certo. Bom, A gente troca e quando a gente doa e quando a gente compartilha um pouco disso, a gente só ganha, né? A gente tem de volta. A Sim, gente não é né, a ideia de que, é claro, a gente tem todo um tempo de dedicação, de investimento, de toda a nossa formação e continua estudando e se formando. A gente precisa disso para, né, sobreviver, mas a gente consegue também trocar muita coisa, ajudar muitas pessoas e ser ajudado ao mesmo tempo, né? É uma troca. eu comecei a fazer esse trabalho digital na pandemia, né? Com afinco, assim.
E aquilo me cansava, fazer live, ficar respondendo. Eu, na época, fazia os posts, né? Eu que fazia tudo, assim, do design, tudo. Hoje eu ainda faço os textos, eu faço os temas, mas eu tenho um pessoal que faz as imagens, porque isso leva tempo. E eu recebi uns feedbacks de mãe, gente, assim, mãe que morava em locais muito remotos, que tipo a cidade que tinha hospital, o pediatra, os terapeutas, era tipo 260 quilômetros da cidade dela. E que através do Instagram, com as coisas que eu falava, as lives que eu fazia, mudaram a história dos filhos, os bebês, por exemplo, fazendo uma introdução alimentar adequada. Eu fiz lives com terapeutas, então com fisioterapeuta, com fonoaudióloga, e eu pedi a live prática, porque eu tenho isso, né? Ou eu faço perguntas e respostas, ou eu pego uma fone e falo, vamos falar o que tem que fazer, para aquela pessoa que não sabe o que tem que fazer. Então, eu levava a informação do exercício, do estímulo, e as mães me devolviam vídeos pelo Instagram, a criança fazendo. Então, pelo Instagram, teve mãe que conseguiu, que não tinha acesso a profissionais, conseguiu tirar a sonda. A sonda. A criança se alimentava por sonda, desde que saiu do hospital, e a criança passou a comer por boca. Vocês têm noção disso? Depois ela marcou uma consulta online comigo e passou em consulta mesmo. Mas ela acreditou tanto naquilo, e assim, e são coisas que são jogadas, né? E aí eu vi que era muito maior, e que eu não podia deixar de fazer. Mesmo que eu tivesse ajuda de outras pessoas, tal, isso ia fazer parte do meu dia a dia, da minha vida profissional, porque eu fiquei assim, teve uma lá que eu até chorei, assim, porque você vê como a informação é escassa para muita gente. Se é escassa para vocês que estão aqui, você imagina um pessoal que não tem acesso a nada, mas às vezes tem uma internet, né? Então, é uma ferramenta de mudança de mundo, eu enxergo assim. Tem gente que fala para mim, nossa, mas você tem um consultório, tem uns pacientes, você acha que vale a pena ficar fazendo isso? Porque leva um tempo, né? E eu falo, faço, e faço com gosto, Bom, porque é o que a gente pode dar, né, para a sociedade, assim. Se cada um conseguisse enxergar a sua forma de ajudar socialmente, talvez a gente melhorasse, né? As pessoas são muito individualistas, pensam muito em dinheiro ultimamente, e isso está tornando o mundo um lugar mais difícil, né? Eu acho. Não sei. conhecimento liberta, né, Renata? Conhecimento é transformador. Poder, Imagina né? Conhecimento é e outro poder. conhecimento é poder, e a gente empodera as pessoas, né? A cuidar de si, Muda a cuidar no autoestima, porque aí você, numa informação, a mãe consegue um ganho com o filho e ela fala: Nossa, eu fui capaz, eu consegui ajudar o meu filho. Então, a autoestima dessa mãe muda, né? Você muda a história da pessoa, muitas vezes, que ia ser deprimida. Ih, eu tenho história, dá para escrever outro livro. Eu vou escrever um livro com a história dessas histórias, porque é motivador. É, eu faço por prazer mesmo, assim. Não é um negócio. Claro que tem negócio no meio, mas assim, já que estamos lá, vamos fazer tudo. Mas é prazer, eu não consigo ficar sem. Bom, É isso mesmo. E nesse caminho a gente vai se encontrando, né? E a gente encontra de tudo. Na internet a gente encontra de tudo, né, Renata? Como você falou. A gente tem pessoas ali também, né, extremamente mercenárias, como a gente tem pessoas humanas. E tem o conhecimento, Na vida, né? a vida. precisa viver esse conhecimento, mas também doa muito desse conhecimento, compartilha, troca, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Foi riquíssimo você estar aqui Adorei. conosco. Alguém te deu foto para a gente publicar? Aqui. Não, Olha, eu sou a pessoa do Instagram. Arrume os cabelos. Arruma que eu vou. Eu não sei se sábado eu vou aparecer de Chanel, hein? Tá muito calor, gente. Dia que eu inventar cortar meu cabelo, ó, a primeira pessoa que eu vou mandar a foto. Oh, Renata. Pronto, vou compartilhar aqui as nossas. Meninas, foi um prazer, viu? Eu adoro falar. E falar sobre o que eu gosto, para mim, pode me chamar. Eu venho e falo de novo.
Que bom. Mas, Parabéns. Ângela, antes da Renata sair, eu tenho que dizer, Renata, a Ângela Salomone que está aqui, a filha dela foi uma das minhas primeiras pacientes com Ah, hospital, e ela quem trouxe, a gente montou um projeto de inclusão aqui em Alagoas e fizemos um movimento, iniciamos um movimento que não existia aqui em Alagoas ainda, é com orgulho que a gente fala, né, Ângela? Com, sem arrogância, mas iniciamos, fomos precursoras de um movimento aqui que as pessoas, principalmente com T21, elas estavam ou na PAI ou na Pestalozzi ou trancadas dentro de casa, né? A gente não via as famílias levando, as famílias se fortalecendo, se empoderando no mercado de trabalho, em escolas privadas de ensino regular, não existia. E a gente fez o primeiro simpósio de inclusão aqui em Alagoas, isso lá em 2013. E a Ângela trouxe para cá a formação que a sua filha se formou em São Paulo, né, Ângela? Do método social. Como é o nome? Fala aí um pouquinho. O- Desculpa, mas eu estou desde as 6 horas em curso, por isso que eu cheguei atrasada. Beleza em todas as suas formas. com a Andrea, né? Isso, eu trouxe Andrea aqui para Barbie. você. Isso. Conhece ela. E foi muito bacana, a gente conseguiu, tem 2 meninas trabalhando. E realmente, eu estou apaixonada por ti, pela tua fala, porque eu e a Patrícia falamos muito desse jeito, esse véu que colocam na frente, né? Então é a minha briga, é a tecla que eu bato para mudar isso. E foi muito bom, muito legal te conhecer. A Então, gente vai a fazer um trabalho Laura, junto, ela né, tá lá Patrícia? na beleza em todas as suas formas. A minha filha faz com a Andrea lá. Isso. É, A Andréia Bade, quando eu comecei, eu encontrei a Andréia porque eu dei a boneca, a Clarinha, que ela lançou, e a Clarinha ela foi companhia da Duda em todas as terapias. A Duda levava para aprender junto com ela. E um dia, lá mexendo na internet, eu achei a Andréia. Daí ela me trouxe todo esse mundo, né? Me apresentou o ela é pessoal. sensacional. Então, e aí começou o projeto com a Patrícia aqui em Maceió. Parabéns, é isso aí. Vamos chacoalhar esse mundo. Em breve, vamos organizar um outro evento aqui. Você vai vir para cá. Se você não Falou, conhece Maceió, eu vou. você- Conheço, eu fui para Maceió esse ano dar aula, mas aula de alimentação, né? Porque eu ainda faço essa parte de nutrologia. Eu fui dar aula para uns pediatras em Maceió. Eu fui esse ano para ir, Quem sabe no faz primeiro que vai semestre. falar de estilo de vida, né, Patrícia? Então, em breve você volta novamente. Eu Bom, acho que início de 2000 a gente vamos vai fazer um combinar. outro evento presencial e você vai estar conosco, né? Olha, obrigada, viu, menina? Vocês continuam ainda? Ou vão sair de folga agora? Eu vou sair, porque eu tenho que pôr jantar. Você quer aparecer? Ela está de pijama, gente, mas ela quer aparecer aqui. Entra aí. Oi, Oi, Amiga. tudo bem? sim. Ei, Muito bem. Tá tímida. sabia que eu tenho uma Laura também? Tem uma Laura. Você sabe que ela conhece a Andrea Barbie? Sério? Conhece. A Andréia é uma pessoa O incrível. mundo é um ovo, né? É impressionante. Mas tudo bem. Inclusive, Ai, tá de pijama, ó. esse curso que você está fazendo aí, que você fez com a Andrea Barbie, que foi aprender, né, a cortar o cabelo, a hidratar, a lavar. A gente trouxe aqui para Maceió também. Muitas outras moças aqui com síndrome de Down também fizeram esse mesmo curso. Foi muito legal. Sabem a Marina Ferrari, que tá aí, né, uma influência aí bem grande? Ela até foi um dia falar, né, Ângela? Para as meninas lá no salão. A Você Marina daqui gosta de do Maceió. curso? Tô adorando. Tá adorando. É, Calor. já se formou? Já recebeu o diploma? Ainda não. Ela foi hoje lá. Ela vai de Ah, quinta.
Ah, parabéns. Eu vou estar em São Paulo daqui uns dias, quem sabe eu vou ir no shopping, Quem né? sabe? Meninas, foi um prazer. Preciso cuidar aqui da Prazer turma, viu? Me chamem sempre, me achem lá no Instagram. Pode contar, adorei. Beijo Ah, pra também. adoramos. Beijos. Nós que agradecemos. Tá, Renata? Obrigada. Bom, e aí? Que aula Que gostosa hoje, né, meninas? Eu adorei. Mas desculpa, eu vou ter que sair agora. Por janta também, por a minha gangue, tá? Foi um prazer e desculpa o atraso, tá bom? Um De beijo. nada. Tchau, Ângela. Tchau. Tchau. Grado. Então, meninos, eu vou mandar para vocês essa live gravada, porque passa alguma coisa, né? É bom vocês repetirem, É, assim, até eu fiz anotar. questão que a mãe ficasse com a Cecília hoje, Patrícia, para eu poder prestar bastante atenção, né? Aí depois ela assiste também, tadinha. Ela também quer ver, né? Mas aí vai tá gravada, ela vai poder assistir com calma, vocês vão poder conversar sobre essas informações riquíssimas, né? Extremamente importante. Para vocês verem como a gente tem tanto acesso hoje em dia, mas o acesso também precisa ser filtrado, né? Porque a Sem informação, dúvida. Hum. mas chega uma informação correta, como chega uma informação distorcida, como chega uma informação ao contrário do que seria o mais adequado e ideal fazer, né? Então, assim, com as redes a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está Sim, exposto a uma entrada de informação. A gente diz, ah, a gente consegue conhecimento fácil hoje. É verdade, mas e a qualidade desse conhecimento, né? exatamente. Eu digo que todo mundo quer vender alguma coisa no Instagram, né? A gente tem que saber o que que é o correto para a gente poder adquirir, não é? Já virou um grande mercado, né? É uma É, grande vitrine, as pessoas é. estão lá vendendo coisas, produtos, serviços e por É. aí vai. É como estar num grande shopping e você Ah, tem ali as ofertas, né? É uma grande vitrine o Instagram hoje, é verdade. Facilitou porque muitas vezes cursos que a gente não teria acesso, profissionais que a gente não teria acesso, né? Um sim, conhecimento que está a 1.000 quilômetros de é distância, a gente, maravilhoso. né? É isso mesmo. É maravilhoso, né? Essa facilidade. Nos permitiu estar aqui juntas, né? Coisa boa, né, Cida? Com É isso, certeza. menina. Bom, Cida, quer falar alguma coisa? Você foi. Não, tipo, essas informações que ela passou foram, tipo, de uma valia tão grande que não dá para mensurar, porque tem um monte de coisa que Sofia já é uma adolescente, mas que eu não sabia. E é isso que enriquece, né? Esse conhecimento, tipo, que faz a gente mudar e achar o rumo correto daqui para frente, né? E assim, ouvir a história dela, da Clara dela, Laura, né? Da Laura dela, é assim, extremamente estimulante, eu digo, porque a gente vê, tipo, ela tá passando da fase da adolescência, mas tá aí superativa. Você vê se interagindo com tudo, com o mundo, né? É muito legal. É muito legal. O tempo passou super, assim, super rápido hoje. É verdade. Não foi, gente. É, e para você ver que é possível. O que ela trouxe de informação traz uma reflexão para a gente muito importante, que é a de que o que que acontece com as pessoas com a T21 de 10, 20 anos atrás e as pessoas de hoje, os bebês, as crianças que estão nascendo? Teve uma alteração, teve uma mudança,
parece que as crianças, né, já estão crescendo diferente, com mais potencialidade, digamos assim. Não é que mudou, não mudou a alteração genética é a mesma. O que mudou é toda a estimulação que essa criança tem, mas principalmente o olhar que essa família tem sobre aquele filho. Isso faz toda a diferença. A gente vê agora a questão, junto com isso da alimentação, a gente tem uma área da ciência nova, que é a epigenética, o quanto fala que os nossos genes, eles são transformados de acordo com o meio ambiente. E o meio ambiente é tudo, né? O meio ambiente começa dentro de casa, né? O olhar que os pais têm, as dinâmicas de casa, a maneira como essa criança, ela começa a crescer já ali com responsabilidades dentro de casa, indo para a escola. Então, tudo isso influencia para que essa pessoa com a T21 ela tenha realmente um desenvolvimento diferenciado, ela seja mais autônoma, ela seja mais protagonista da própria história, porque ela cresceu num ambiente diferente. E esse ambiente vai ajudar com que toda aquela fragilidade que ela tem, ela consiga minimizar, né? E ela consiga ter mais autonomia, ela consiga escolher, ela consiga decidir, ela consiga ter uma vida mais proativa, como vocês viram ali, a Laura está trabalhando. Então, é a gente trazer isso para cá também, né? Isso é possível. Fortalecer todas essas famílias aí que ainda tem muita gente ainda, que, como você falou, Cida, muita coisa não sabia do básico. Às vezes você não sabe da alimentação, mas tem outras coisas também que são importantes ali, né? E que a gente precisa chegar e mostrar, apresentar, dizer que é possível, né? E o quanto a gente consegue avançar. É isso. É isso. Muito Bom, a legal. gente pode ficar por aqui. Sim. Até semana que vem, se Deus quiser, Até semana que vem. para mais um encontro bacana, né, gente? Ótimo. Me falem lá no. Eu vou pedir para vocês essa semana, eu vou depois deixar também uma mensagem, mas eu vou pedir para essa semana vocês sinalizarem lá para mim qual seria um tema que vocês gostariam de ouvir para a semana que vem, tá? Eu deixo lá essa enquetezinha, essa informação e a gente vai eleger um tema, porque não tem nada totalmente pronto. Eu quero ouvir de vocês. O que vocês estão querendo, o que vocês estão precisando ouvir, a gente vai trazer, conversar sobre, tá bom? Certo. Tá Legal. bom. Uma boa noite. Boa Boa noite. manhã. Tchau. Tchau. Até. Tchau.